Olá! Você que está assistindo o nosso vídeo na gravação, depois, adianta aqui um pouquinho o vídeo que eu tô dando boas-vindas para quem tá entrando. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Olá! Vamos falar sobre culpa. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus. Vamos falar sobre culpa hoje. Muito bem, muito bem, muito bem. Boa tarde. Vamos falar sobre culpa hoje, gente? Nosso tema hoje é culpa, né? Vamos conversar sobre culpa, um sentimento muito comum, né? Mas na escala da consciência é um dos piores sentimentos que o ser humano pode sentir em termos de cocriação da realidade, né? Quando foi a última vez que você sentiu culpa? Né? Quando foi a última vez que você se culpou por algo que você tenha feito, por algo que você não tenha feito, porque a gente se culpa por algo que a gente fez e por algo que a gente falou, mas a gente também se culpa por algo que a gente deveria ter feito, deveria ter falado, né? A gente também se culpa por coisas que a gente não fez. Então, qual foi a última vez que você sentiu culpa, né? E o que você fez diante disso? Quando você sente culpa, o que você faz diante disso? A culpa, ela pode te motivar ou pode te paralisar. Num modo geral, o sentimento de culpa é paralisante, né? Então, a culpa, o que é a culpa, gente? A culpa é um sentimento negativo na escala da consciência, na escala de Hawkins. Lembra da escala de Hawkins? Lá na escala da consciência humana, a culpa é uma emoção negativa, né? É que alguém pode sentir quando acha que fez algo prejudicial ou que se comportou de uma forma moralmente reprovável, né? Como mentir, trapacear, prejudicar os outros, deixar de dar assistência ou deixar de fazer algo que acreditava que deveria ter feito, né? No geral, a culpa é a diferença do que a gente acredita que era o nosso ideal de comportamento e o que a gente fez. E essa diferença entre o que a gente acreditava que era o ideal do nosso comportamento e como a gente realmente se comportou gera essa culpa. Nem sempre é trapacear, mentir, prejudicar, né? Mas a gente também pode se culpar por sentimentos, a gente pode se culpar por emoções, né? Que a gente acha que não é adequado. Um exemplo comum disso é como algumas religiões lidam com o sexo antes do casamento, né? Gerando culpa nessas pessoas, né? Então a pessoa, ela se percebe como um responsável por consequências negativas de atos, de pensamentos e de sentimentos praticados ou não. Então a culpa, o que é, gente? A culpa é uma acusação interior. É isso que é a culpa, né? A culpa é uma acusação interior, você se trava, ela te impede de ir além, né? Você estagna. Você note que a culpa é diferente de arrependimento. Olha só, o arrependimento, ele te move. O arrependimento, ele te faz se desculpar, ele te faz refletir, ele te faz mudar a sua postura para ter um resultado diferente. A culpa paralisa, né? A culpa, quando eu me recordo daquilo que eu fiz, quando eu me recordo daquilo que eu acreditei que era errado, né? Que eu falei, que eu fiz ou que eu não fiz, eu perco minha autoestima, né? Eu perco o prazer de ser eu mesmo, né? Eu me sinto como se fosse assim, no porão da minha existência, né? A culpa é o quê? Destruição. É importante a gente entender que o sentimento de culpa é um sentimento de destruição. Por isso eu preciso ter pressa em sair da culpa. Quando eu me culpo, eu me amarguro por ter errado,
e não faço nada. Já quando eu me arrependo, eu desejo corrigir aquilo e refazer a minha vida, né? Então, todos nós erramos. E a missão do erro é nos humanizar. O arrependimento, ele é libertador, ele nos liberta daquele mal que a gente cometeu, daquilo que a gente fez de equivocado, de errado, né? Entendendo que naquele momento, quando a gente erra, quando a gente faz algo que a gente acha que não deveria ter feito, não deveria ter pensado, não deveria ter falado, não deveria ter sentido, era aquela compreensão que eu tinha naquele momento, né? Por isso eu não devo me culpar, né? Porque quando eu errei, quando eu fui grosseira, quando eu traí, quando eu menti, quando eu roubei, né? Seja o que for, era a consciência que eu tinha naquela época, né? Era a compreensão de mundo que eu tinha naquela época. E a culpa é um sentimento de uma percepção de que você falhou, ou com alguém, ou com você mesmo. Então a culpa, perceba, a culpa é sempre sobre o passado. A culpa é sempre sobre o passado. Você acredita que você falhou ou que você imagina que você falhou, porque nem sempre é real, né? Às vezes é uma coisa da nossa cabeça, né? Ou é algo que você deixou de fazer, deixou de falar, né? A culpa é um sentimento. O que é um sentimento, gente? É um pensamento que vem de uma emoção. Certo? Então eu acredito que eu falhei e eu sinto culpa. Algumas pessoas sentem culpa de algo que fez, né? Coisas reais, né? E aí bate aquele arrependimento. Mas tem pessoas que sentem culpa de algo que nem fez. Ela sente culpa e leva tão a sério um pensamento, ela pensa algo e aí ela se culpa por ter pensado aquilo, né? Então vem aquele pensamento desejando, por exemplo, mal a alguém e ela já sente culpa, porque ela não deveria ter pensado aquilo. E ela esquece que nós não somos os nossos pensamentos. Percebe? O pensamento vai vir, ele vai gerar uma emoção, mas eu não sou o meu pensamento. Como é que eu posso me arrepender de algo que eu nem fiz, de algo que eu só pensei, por exemplo, né? Perdão, gente. Eu posso me arrepender por algo que eu fiz, mas não por algo que eu pensei. Percebe? Imagine se pensamento incriminasse a gente. Como é que seria a nossa realidade se os nossos pensamentos nos incriminassem? Se você não fez, não tem por que sentir culpa. Eu tenho que entender que eu não sou o meu pensamento, eu sou quem controla o meu pensamento. E isso é importante nesse processo de administração da culpa, né? Especialmente quando você se sente culpa por algo que você não fez, por algo que você pensou, ou até por algo que você sentiu. Então as pessoas percebam que se você não fez, não tem por que sentir culpa. E as pessoas que são ansiosas são pessoas que tendem a viver nesse futuro, né? Ah, mas não vai dar certo. Ah, mas eu não vou conseguir. Ah, mas aquilo não vai acontecer. Ah, mas isso nunca vai mudar. E esse sentimento vai tomando conta da pessoa e gera um sentimento que tem mais força de cocriação e o universo devolve mais do mesmo. Então a culpa sobre um pensamento, ela não é uma culpa, perceba. Quem aqui já sentiu culpa por algo que pensou? Começou a pensar alguma coisa e daqui a pouco falou, nossa, que isso? Por que eu tô pensando isso? Que sentimento ruim. Quem já sentiu? Escreve aqui pra mim. A culpa sobre o pensamento não é uma culpa. Ela é você superestimando um pensamento. Vê aquele pensamento, você pensou, nossa, eu queria dar um murro na cara daquela pessoa quando você tá com raiva. Aí você sente culpa, mas aquilo foi só um pensamento, aquilo não foi uma ação. Então é você superestimando um pensamento, né? É você dando uma superdimensão pro seu pensamento, né? Nós não somos o que pensamos, nós somos o que fazemos. Então se apegue a isso, você é o que você faz. Você não é o que você pensa. Você é quem observa os seus pensamentos. O pensamento é apenas uma função da nossa mente. É apenas isso. E é você que controla o seu pensamento. O pensamento vem, você não escolhe seus pensamentos. Mas você pode deixar ele passar.
Você não precisa embarcar nele. Você não precisa achar que você é esse pensamento. Você não precisa se sentir culpado por ter pensado algo, percebe? Porque foi só um pensamento. Eu deixo ele ir e eu sigo. Então, quem tem muita culpa, quem sente muita culpa em geral, são pessoas que têm medo de errar. Quem tem muita culpa presente no seu dia a dia são pessoas inseguras, é a pessoa que tem medo de errar. E se você errar na vida, o que vai diferenciar se você sente culpa ou não? É a intenção da sua ação. Eu posso te magoar e me arrepender. Mas se eu tenho certeza de que a minha intenção com você, na minha ação, era uma intenção amorosa, era uma intenção cuidadosa, eu vou ter condições de te pedir desculpa e eliminar minha culpa. E isso vai ser muito simples, porque eu vou falar, não foi minha intenção. Eu fiz isso, eu falei isso, mas a minha intenção não era essa. E aí vem o arrependimento, que é mais elevado que a culpa. Eu me desculpo e eu resolvo esse sentimento de culpa. E é importante você entender, a gente vai falar já, o que significa sentir culpa em termos de cocriação, né? Então, agora, se a minha intenção já era uma intenção negativa, não vem um arrependimento e eu tenho dificuldade em pedir desculpa. Então, eu me garanto pela intenção dos meus atos. Quando a intenção é boa, abranda a culpa. Percebe? Porque eu posso errar. E eu aprendo errando. Nós estamos aqui para errar e aprender com esse erro, percebe? Não tem problema errar. Não tem problema a gente reconhecer esse erro e se desculpar. Agora, quando a minha intenção não é boa, a culpa naturalmente é maior. Então, o sentimento de culpa é um sentimento de dívida. Guarda bem isso aí, hein? O sentimento de culpa é um sentimento de dívida. Esse sentimento de culpa é como se eu estivesse devendo algo a alguém. Quem comanda o nosso comportamento é o nosso sentimento e não nossa mente, né? Então é o meu sentimento que define a forma que eu vou agir e reagir às situações. É baseado nos meus sentimentos, é baseado nas minhas emoções, é baseado nas minhas crenças e no meu condicionamento que eu vou reagir aos fatos. Então eu vou ficar me cobrando ao invés de pensar no autoconhecimento. Qual é o sentido disso? Então eu sinto culpa, ao invés de eu fazer uma análise de onde veio esse comportamento, eu vou ficar me culpando. Qual é o sentido da culpa na nossa vida? Percebe? O sentimento, ele manda. E o sentimento, ele não é uma lógica. Por isso, perceba, muitas das nossas ações que vão culminar na culpa tem a ver com as nossas crenças limitantes. A culpa negativa a pessoa. A culpa te leva à autodestruição. A pessoa, ela se sente, ela quer se castigar. Porque é o sentimento da dívida, né? Eu tô devendo algo pra alguém, eu tô devendo algo pra mim, eu tô devendo algo pro mundo, eu tô devendo algo pras pessoas, então eu preciso ser castigado porque foi assim que a gente aprendeu. A Matrix, o sistema, nos ensinou assim, né? De que quando eu erro, eu preciso ser castigado. E na verdade, quando eu erro, eu preciso aprender, eu não preciso ser castigado, né? E essa culpa é um dos piores sentimentos humanos. Porque pode te levar, inclusive, a doenças emocionais, como a depressão, né? E esse mecanismo vai se retroalimentando. Eu sinto culpa, a minha autoestima baixa, né? Eu vou me sentindo deprimida, triste, e aí eu sinto mais culpa, e aí quando eu sinto mais culpa, eu sinto mais depressão, menos autoestima, e isso vai se retroalimentando. A depressão, a tristeza e a culpa estão relacionadas e se retroalimentam. Eu sinto mais culpa, eu me sinto mais deprimida, e isso vai se alimentando um do outro. O sentimento, gente, nos induz ao comportamento. Então, se eu aceito o sentimento e reprogramo a minha mente, é mais fácil evitar a culpa. Então, se eu fiz algo, eu reconheci que eu errei, né? Eu fiz alguma coisa, reconheci que aquele meu erro, que aquele meu ato foi um erro, né? Eu preciso olhar pra mim e me lembrar de quem realmente eu sou, né? Quando vem um arrependimento, que é mais elevado que a culpa, então eu ajo para corrigir aquele erro, aquela ação que tá em desalinhamento com quem eu quero ser. Qual é a antítese da culpa, gente?
Qual é a antítese da culpa? É a vaidade. Quanto mais eu acho que eu tenho que ser poderosa, perfeita, que eu não posso errar, mais eu me culpo. Percebe? Então entenda e compreenda a dinâmica do seu sentimento para você transmutar essa energia. Onde existe culpa, existe vaidade. Ah, olha só. Onde existe culpa, existe vaidade. É uma vaidade de querer a perfeição, de não aceitar o erro, de resistência. Lembra, onde existe resistência, o problema persiste. Se eu estou resistindo a algo, eu não estou aceitando aquilo e aquilo vai persistir na minha vida. Por isso é impossível falar do sentimento de culpa sem falar da autorresponsabilidade, né? O que é realmente a minha responsabilidade? O que eu assumi sem dever que não é meu? Porque tudo que tá na minha vida é minha responsabilidade, né? Mas o que acontece na vida do outro é responsabilidade do outro. Então, por exemplo, pessoas que são arrimo de família, né? Pessoas que sentem que têm responsabilidade por manter aquela família toda, em um determinado momento falha, vem o sentimento de culpa. Ou seja, ela esqueceu que ela é responsável pela vida dela, mas ela não é responsável pela vida dos outros. Eu jamais vou conseguir consertar uma atitude de alguém, porque eu não sou responsável pela vida dele, mas sim pela minha. Então ninguém é responsável por ninguém. Cada um tem a sua contabilidade com a vida. Eu não posso me responsabilizar pelos erros dos meus familiares. Mas eu sou responsável pelos meus. Tudo que acontece na minha vida é culpa minha, no sentido de responsabilidade. Então sou eu que tenho que resolver. A culpa na escala da consciência humana congela a alma, gente. Quantos hertz vocês acham que vibra a culpa? Coloca aí pra mim. Na escala de Hawkins, lá, de 10 hertz a 1000 hertz, quantos hertz você acha que vibra a culpa? Escreve aí pra mim. Quantos hertz você acha que vibra a culpa? Escreve aí pra mim, que eu quero ver. Vamos ver se alguém acerta. Escreve aí pra mim. E você que tá ouvindo essa aula depois gravada, pensa aí nesse momento. Quantos hertz na escala de Hawkins a culpa deve vibrar? Olha lá, 90. Quem mais, gente? Quantos hertz você acha que vibra a culpa na escala de... Lembrando, gente, que 1000 é iluminação e 10 é a morte, né? Lá no finalzinho. 90, 100, 50, 40... Então, olha só, vamos lembrar, eu tô sem a minha escala aqui pertinho que eu queria mostrar pra vocês. Lembrando que na escala de Hawking, gente, o 1000 lá é iluminação, é onde você chegou lá, né, na iluminação, no amor, vive na luz, né? E lá embaixo é quando você tá vibrando na frequência da morte, certo? Certo? Deu pra lembrar? Ok. Olha só, a culpa, gente, por que a culpa congela a alma? De acordo com o David Hawkins, a culpa vibra 30 Hz. 30 Hz, gente. O sentimento... Olha só, você sabendo disso, não tem como você sentir culpa e não fazer mais nada daqui em diante. Percebe? A culpa congela a alma. A culpa traz sofrimento. A culpa traz angústia. A culpa traz arrependimento. A culpa é uma emoção tóxica. Ela traz autodestruição. Ela vibra 30 Hz. Você tá vibrando lá na força, perto da morte, né? Não tem potência para levar a pessoa a materializar sonho. Ou a pessoa ela tá na culpa ou ela tá na aceitação. Não tem como estar nos dois. Quem vibra na culpa não está vibrando na aceitação. A pessoa que vibra na culpa, vibra na resistência. Ela vibra contra o fluxo do universo. A culpa não permite a pessoa evoluir. Ela diminui o campo eletromagnético. Você fica nesse labirinto sem luz, né? A culpa devora a existência de qualquer desejo de cocriar.
Ela causa abandono, apatia diante da vida, ela impossibilita o poder de cocriar. Você não consegue elevar a vibração sentindo culpa. A vida vira um caos, né? É uma das sensações que mais contamina o campo eletromagnético. Ela te leva à autodestruição. Olha, ela te leva a Quem sente culpa tem sentimento de devedor. O devedor tem que ser o quê? Castigado. Castigo é autodestruição. Como é que eu vou sentir merecimento sentindo culpa? É impossível. Porque quem sente culpa sente não merecimento. Ela não acredita que as coisas vão acontecer na vida dela. Ela não acredita que as coisas têm chance de dar certo. Percebe? Ela não acredita. A frequência, olha só, a culpa vibra 30 Hz. Qual é a visão? Vamos imaginar aqui que a gente tá vibrando na culpa, metaforicamente. Eu tô me sentindo culpada por algo que eu fiz. Eu não me perdoo, eu não aceito eu ter feito aquilo. Eu perdi um grande amor porque eu traí e eu amo aquela pessoa. Eu não aceito passar por essa vida sem essa pessoa, né? E isso não é justo porque alguém me fez, aquela outra pessoa me fez trair. Aqui eu tô dando um exemplo metafórico pra gente fazer exercício, tá? Qual é a visão? Eu me sentindo culpada. Eu traí o meu grande amor. Eu perdi o grande amor da minha vida. Isso acabou com a minha família, acabou com o meu casamento, né? Eu perdi esse grande amor. Qual é a visão que eu tenho da vida? Quando eu sinto culpa por isso que eu fiz. Fui eu que fiz. Fui eu, com a consciência que eu tinha. Qual é a visão que eu tenho da vida? Eu tenho uma visão de vida de maldade. Eu tenho uma visão de vida de que eu estou lutando contra o mundo. De que o mundo é injusto. De que o mundo é mau. De que alguém veio, me seduziu e me fez perder o grande amor da minha vida. Porque eu tô na posição de vítima, né? Então, a minha visão da vida é uma visão de maldade. Qual é a visão que eu tenho de Deus? Do Criador? Do universo? Quando eu tô vibrando na culpa? É uma visão vingativa. Porque se eu errei, eu tenho que pagar pelo meu erro. Eu estou na posição de devedor. Então eu estou devendo algo para alguém. Eu estou devendo algo para mim. Eu estou devendo algo para o universo. E quando eu estou devendo, eu preciso pagar. E aí eu tenho uma visão vingativa desse Deus, desse universo, acreditando que sim, existe uma conta a ser paga. E que a culpa me leva para esse lugar. Qual é a emoção presente quando eu sinto culpa? Qual é a minha emoção? A minha emoção é de destruição. Quem sente culpa está vibrando na destruição. Eu quero me destruir, porque eu preciso pagar essa dívida. Eu não sou honesto, eu não sou correto, eu errei. Então a minha visão, a emoção que eu tenho é uma emoção de destruição. Então eu passo a me autodestruir. Quando eu estou vibrando na autodestruição, o que eu estou cocriando? Mais caos na minha vida. Eu estou cocriando mais desordem. Eu estou cocriando tudo que me leve para a autodestruição. Porque eu preciso me destruir para me redimir de algo que eu acredito que eu tenha feito de errado. Ao invés de aprender e evoluir. E qual é o processo que eu vivo quando eu tenho uma visão de culpa da vida? Eu vivo um processo de acusação. Eu me vejo separado da divindade. Porque se Deus está me julgando como alguém que errou e precisa pagar pelo seu erro, isso é uma acusação, isso é um julgamento. E aí eu esqueço que uma das grandes leis é não julgar. Percebe como não faz sentido nenhum? Não faz sentido nenhum. Então eu começo a acreditar num processo de acusação, onde eu sou acusada por algo que eu fiz de forma errada, inadequada, e eu preciso pagar por isso. E aí eu começo a vibrar nessa energia, mando essa mensagem pro universo, o universo não julga, porque ele sim é amor e benevolência, ele reconhece essa vibração de 30 Hz e vai te devolver mais de 30 Hz. Pessoas 30 Hz, eventos 30 Hz, acontecimentos 30 Hz, dívidas, caos, problemas, traição. Como é que eu posso cocriar uma vida próspera sentindo culpa se eu estou vibrando 30 Hz e o mindset da riqueza é acima de 500 Hz?
Olha a distância que existe entre quem eu sou e o que eu gostaria de viver. Então eu vibro na culpa, vibro lá no 30 Hz. A vida dos meus sonhos, o mindset da prosperidade e da riqueza, tá lá no 500 Hz. Entre 500 e 30 Hz tem um mundo de evolução para acontecer. E eu não entendo por que eu não consigo sair dessa vida. Eu não entendo. Eu vibro na frequência da contração e eu não entendo por que minha vida tá dando errada. Porque às vezes eu guardo essa culpa pra mim, nem compartilho com ninguém. Por fora eu finjo que tá tudo bem, mas aí eu não entendo por que minha vida não anda, por que minha vida não evolui. Nessa frequência de contração, você jamais vai conseguir acessar a prosperidade. Não tem como. A frequência. E aí, eu vou te perguntar, qual seria a frequência? Já até falei aqui, hein? Qual seria a frequência que anula esse sentimento de baixa vibração? Qual é? Qual é a frequência, o sentimento que anula a culpa? É a aceitação. Se eu não aceito, eu tô vibrando na resistência. Eu me culpo, eu me autodestruo, eu não tenho entendimento, não tenho aprendizado aqui. A aceitação anula a culpa. Ok, eu errei. Eu paro de resistir. Eu assumo a responsabilidade pelo que eu fiz. Eu assumo a responsabilidade sobre a minha vida e eu passo a ter uma postura diante da vida e do que aconteceu de resolver, de entender, de compreender que algumas coisas eu não controlo. E eu vou me sentindo mais tranquilo. Eu não culpo outras pessoas. Ninguém me seduziu para eu perder meu grande amor. Voltando ao exemplo. Fui eu que fiz essa escolha. Então eu ajusto o meu comportamento, eu passo a aumentar a minha frequência do meu campo eletromagnético quando eu entro nessa condição de compreensão, paz e aceitação. Com coragem, afeto, alegria, aceitação, amor, benevolência, acreditando nesse universo de bem-estar que não julga. Eu saio dessa visão de vida, de maldade. Eu saio dessa visão de vingança, de acusação. E aí eu vou permitindo minha vida andar. Que bom, que bom. E aí eu permito que minha vida ande. Então, sem aceitação, não tem como eu me livrar da culpa. A aceitação anula a culpa. Eu preciso aceitar que isso é um processo de cura na minha vida. Então, o que essa culpa me traz? Essa culpa me traz a compreensão de que eu errei, preciso reavaliar isso e me direcionar para o que eu quero da vida. E sair dessa vitimização e adotar uma postura de autorresponsabilidade sobre a minha vida para cocriar então o que eu desejo. Então, Michele, mas por que tem pessoas que se mantêm na culpa? Por que tem pessoas... Gente, o que vocês acham? Responde aqui pra mim. Por que tem gente que insiste a viver esse sentimento de culpa? É aquela pessoa que de repente atropelou um animal ou atropelou uma pessoa, se envolveu num acidente, matou alguém sem querer, ou de repente perdeu uma grande amizade por algo que tenha dito e a pessoa não perdoa, né? Por que a pessoa, ela permanece nesse lugar de culpa? Por que algumas pessoas se permanecem no lugar de culpa? Porque existe ganho secundário. E sempre que existe um ganho secundário, e você não for maior que esse ganho secundário, você vai querer se manter nesse lugar. Então, muitas vezes, quando você tá vibrando na culpa, nesse papel de vítima, de coitadinho, né? Eu errei, perdi meu grande amor, coitada de mim, nunca mais vou ser amada, né? Nunca mais eu consegui reconstituir a minha família. Muitas vezes, nesse papel de culpa e de vítima, eu tenho a ajuda dos outros. Eu tenho pessoas olhando pra mim, pessoas com dó de mim, querendo cuidar de mim, me dando amor, me dando atenção. E muitas vezes essa é a razão de você permanecer onde você está. Então eu preciso entender que precisa existir um alinhamento entre a minha consciência e meu inconsciente. Qual é o ganho que você tem em permanecer na vitimização como culpado? Qual é o ganho que você tem em permanecer aí, se fazendo de vítima, de coitadinho?
Ah, mas eu me culpo porque no passado eu não fiz minha faculdade porque eu não tinha condição. Eu me culpo porque eu casei com essa pessoa e queria ter casado com aquela. Eu me culpo porque eu batia no meu filho quando ele era pequeno. Eu me culpo, perceba, a culpa está sempre no passado, não há o que fazer sobre o passado. Mas quando eu assumo a minha responsabilidade no hoje, no agora, eu tomo as rédeas da minha vida e decido o que fazer. Isso sim é uma postura de um co-criador consciente, que se livra dessa culpa. Aí ele passa a sentir o arrependimento, que vibra mais alto, e vai pensar o que eu preciso fazer para mudar isso. E pense, lembre-se, que pessoas que não têm muita empatia por outras pessoas raramente se sentem culpados. Então, o lado bom de você sentir culpa é você, por exemplo, saber que você não é um psicopata, né? Porque o psicopata, ele não tem a capacidade de se colocar no lugar do outro e sentir culpa por ter errado, né? Então, pessoas com transtorno de personalidade, né? Pessoas que têm... ou o próprio psicopata, sociopata, ele tem dificuldade de sentir culpa porque ele simplesmente não tem empatia pelos outros. Então, se em algum momento você sentiu culpa, acolha essa culpa em você e pense, o que eu vou fazer diante disso? Porque níveis moderados de culpa são saudáveis para os relacionamentos, né? A culpa não tá aqui por um acidente do universo, né? A culpa te leva a se desculpar por algo que você fez. Ela ajuda na manutenção dos relacionamentos. Imagina antigamente, lá atrás, para a sobrevivência da nossa espécie, nós vivíamos em grupos, certo? Perdão. Nós vivíamos em grupos. E se eu saísse desse grupo de 50, 60 pessoas no máximo, né? Mas tinham grupos bem menores. Se eu fizesse algo pro meu grupo que desagradasse esse grupo e eu fosse expulsa desse grupo, isso queria dizer que eu estaria em risco de vida. Porque eu teria que enfrentar fome, frio, animais selvagens, né? Leão, jacaré e todos os outros que existiam naquela época para conseguir sobreviver, e sozinho minha chance ia ser muito pequena. Então era a culpa por ter errado que me fazia mostrar pro grupo que eu vivia que sim, eu reconhecia que eu errei e que eu estava disposto a mudar e continuar naquele grupo. Então percebe que esse sentimento nos manteve vivo por um tempo, nos ajudou a manter-nos dentro daquele grupo e sobreviver. Então, a culpa, na medida certa, ela facilita a resolução de conflitos e fortalece os laços. Porque quando aquele grupo percebia que você, que fez alguma coisa de errado, então, teve lá uma caça, você foi lá e comeu sozinha a caça e não quis dividir. Quando o grupo descobriu, aí você comeu e começou a se sentir culpado. Aí o grupo descobre. Aí você se arrepende, vai lá e fala, olha, desculpa, eu realmente estava com muita fome, não consegui esperar para dividir, reconheço que isso foi errado, não vou fazer mais. Ok, resolvemos o conflito e então isso fortalece esse laço de que você aprendeu, de que você não vai cometer esse erro de novo. Então lá atrás era assim, mas hoje o sentimento de culpa na medida certa também é capaz de te ajudar a resolver conflitos. Porque é esse sentimento de culpa que tira a sua paz naquele momento e te faz querer resolver essa situação. O arrependimento, ele vai dizer pra você que você é um ser humano, que você tem consciência dos seus atos e o tempo já passou aquilo que você fez, né? Não dá mais pra voltar, mas dá pra você se arrepender, corrigir e seguir com mais consciência, o entendimento de que sim, eu mereço ir além. O foco não é o seu erro, o foco não é o problema que você passou, e sim o aprendizado que esse erro te trouxe. O que isso proporcionou de cura e evolução. É o presente que te leva para o futuro. Então, se eu tô plantando, existem leis universais, por exemplo, a lei da semeadura. O que você planta, você colhe. Se sua realidade hoje não é boa, provavelmente você tá colhendo sementinhas que você plantou no ano passado. Mas se hoje você decide plantar mais amor, naturalmente, você tá construindo um futuro de amor. Então não importa o que você fez. Porque já foi, não tem como voltar atrás. Você é capaz de mudar e não repetir o que você fez.
Você dá um basta nisso, né? Você não deixa a sua mente ficar te mandando essa mensagem. Ah, você é culpada, você não merece ser feliz, você tem que pagar pelo seu erro. Porque não importa o que aconteceu, mas importa o que você faz com o que te aconteceu. Você tem toda a condição do mundo de ser diferente do que aquilo que não te agrada mais. Do presente pro futuro. O passado não tem mais o que fazer. Mas do presente pro futuro, você pode desbloquear essa força negativa que mina a sua potência natural. Essa potência que existe em você, porque você é divindade, você é centelha divina, essa potência existe dentro de você. Então você tem condições de no presente pro futuro desbloquear essas forças negativas que minam essa sua potência natural de alcançar a vida que você tanto deseja. Então como que eu lido com esse sentimento de culpa? Né? Eu fico me culpando por algo que eu não vivi, né? Por algo que não deu certo, por algo que às vezes nem aconteceu, é puro devaneio. Por que a gente fica procurando culpado, né? Quem é o culpado? Fui eu o culpado? Às vezes só não aconteceu porque não era pra acontecer. Foi como deveria ser. Eu preciso aprender a confiar mais no universo. Né? Não ficar julgando e procurando se alguém é o culpado ou se eu sou o culpado, porque a culpa traz esse sentimento de destruição. Então, às vezes, eu não me perdoo por puro devaneio, porque eu fico procurando um culpado por não ter a vida que eu quero. E eu esqueço que se eu não tenho a vida que eu quero, é porque eu não tô vibrando na frequência da vida que eu quero. E isso não é culpa do meu marido, do meu chefe, do governo. Isso é minha responsabilidade. Então, às vezes, eu não me perdoo por alguma coisa, eu me culpo, eu me martirizo, eu me vitimizo, né? E eu preciso aprender a me olhar e reconhecer que sim, eu errei, passou, né? Eu devo rever esse sentimento dentro de mim, não deixar a culpa tomar conta de mim e entender que isso faz parte da minha evolução. Eu errei, eu aprendi com o erro e isso é evoluir. O erro fica maior quando eu não aprendo o que é preciso com esse erro. Aí sim é um grande erro. Esse grande erro de me sentir culpado, de concluir que eu errei e permanecer ali. Ficar ali na vitimização, me martirizando, e esse martírio não vai me levar a nada, né? Isso não vai resolver meu sentimento de culpa. Eu preciso errar para aprender. Esse é o processo de evolução. Agora, eu me machucar, me martirizar, ficar nesse looping, né? Quase que num prazer de me vitimizar, não vai transformar minha vida em nada, vai criar mais caos. E aí eu permaneço nessa vida miserável, nessa vida pequena, nessa vida que não me faz feliz, porque eu não me perdoei, porque eu não aceitei, eu continuo amarrado, preso, né? Sem liberdade nenhuma, porque eu não perdoei. E aí sim eu fico preso a esse sentimento de culpa. Eu fico preso a essa autodestruição. Então, cobranças excessivas pelo que você fez, pelo que você não fez, pelo que você falou, pelo que você deveria ter dito, né? Sempre se culpando, se cobrando. Isso é o quê? Isso é se autoflagelar. É você sendo o seu próprio carrasco. É você se autoflagelando o tempo todo. O que é isso? Autodestruição. Então, em que lugar você está se colocando? Qual é o lugar que você está se colocando? Porque o lugar que eu me coloco é o lugar que a vida me coloca. Qual é o sentido da culpa? Mas qual é o sentido da culpa? Seja o que você tenha feito, seja o que aconteceu na sua vida, não importa. Importa compreender que o que eu fiz, o que eu falei, ou o que eu não fiz, o que eu não falei, e eu me arrependo, sinto culpa, é o que eu poderia ter feito com a condição, com a consciência que eu tinha naquela ocasião. Hoje, se você olhar para trás, você provavelmente faria sua vida diferente. Não é assim? Você hoje falando, se eu tivesse 20 anos com a consciência que eu tenho hoje, né? Mas lá naquela época você não tinha a consciência que você tem hoje. E esse é o nosso processo de evolução. Todos os dias,
Todos os dias estamos em constante mudança. O universo é mudança. Tudo é mudança e movimento o tempo todo. E nós também somos. Então, se tem algo que você fez no passado que te culpa, lembre-se que você fez com base na consciência que você tinha naquela época. Aquele era o seu possível. Aquele era o seu melhor. Por isso eu preciso me perdoar e continuar. Se ontem você errou, semana passada, mês passado, ano passado você errou, era a consciência que você tinha na época. Que é diferente da que você tem agora. E isso é lindo. Porque isso te leva para o próximo nível. Então perceba que perdoar nem sempre é um sentimento, mas é uma decisão. Então eu escolho me perdoar pelo que eu fiz de errado, porque eu quero seguir à frente. Eu preciso me libertar. Eu preciso me perdoar dessa amarra, né? Me desamarrar dessa culpa, desse fardo pesado que eu carrego, essa pedra nas costas, né? Que fica aqui me puxando para baixo. A culpa é vaidade do nosso ego. Porque quando a gente se culpa, a gente se pune. E aí a gente tem a pretensão de ser perfeito, a pretensão de nunca errar, a pretensão de ser melhor que os outros. Como se a gente fosse capaz de tudo sem errar. A culpa é uma prepotência de ser perfeito. É uma prepotência de não errar. Então, se você sente culpa, remorso, pesar por algo que você tenha feito, que já foi, que já passou, você fez com a consciência que você tinha naquela situação. Hoje você tem outra consciência. Então, se perdoe. Se perdoe e se abre para o novo. Como é que você está se olhando? Apenas se acusando? Se culpando? Ou você consegue se olhar com amor? Porque lembra, o jeito que você se olha e se trata é o jeito que o universo te trata. Se você tá plantando amor, você vai colher amor. Se você tá plantando culpa, o que você vai colher? Então talvez hoje você ainda esteja colhendo frutos do seu passado de pouca consciência. Mas daqui em diante, você plantando coisas boas, essas coisas voltam multiplicadas para você. Porque você acredita no que você está semeando. Então, quem realmente eu sou? Eu posso errar. Eu posso sentir culpa. Eu posso sentir ressentimento. Mas aí eu preciso me lembrar. Quem realmente eu sou? Qual era a minha intenção quando eu errei? Olha só, gente. Presta atenção nisso que é importantíssimo. Se o Criador de tudo que é, com o nome que você dá para ele, nos perdoa de tudo, quem somos nós para não nos perdoarmos? Quem somos nós para ficar nos julgando? Como é que eu posso não me perdoar? Como é que eu posso ficar me autoflagelando, me culpando, se o Criador de tudo que é te perdoa? Você é parte do Criador, você é centelha divina. Então você tem essa sabedoria dentro de você. Se você é um pedacinho dele, uma centelha dele, você tem essa retidão da divindade dentro de você. Como essência, você tem esse amor, a alegria que já é parte de você, o autocontrole, a humildade, a mansidão. Você é forte. Você tem esse dom divino porque você é centelha divina. Você é tudo isso. E o que você tem dito sobre você? Ah, eu sou um zero esquerda. Ah, eu só erro. Eu não faço nada certo, a minha vida nada dá certo. Então o que você tem dito sobre você mesmo? Você é equipado para o sucesso, para a prosperidade, para o amor, para a alegria. E a culpa se mostra como uma armadilha na sua vida. Errou? Lembre-se, quem eu realmente sou? Eu sou a centelha divina, eu sou prosperidade, eu sou abundância, eu sou alegria. Eu tenho que ir adiante, eu tenho que ir além, essa culpa não me pertence. Isso é só uma armadilha, eu aprendi. Eu sou maior que tudo isso. E segue, continua. Imagina você numa esteira, uma esteira de caminhada, de correr. Você tá lá na esteira, correndo, pedalando, a esteira dispara numa velocidade muito rápida
que você não consegue controlar, você não consegue sair, você não sabe como desligar e você sente que você vai cair, você vai se machucar. A culpa é assim. É uma esteira em velocidade máxima que te mantém indo sem chegar a lugar nenhum. Então você continua vivendo aqui na Matrix, olhando para sua culpa e não para os seus sonhos, e você continua vivendo sem chegar em lugar nenhum. Porque você se pressiona e você não resolve esse problema. Então você fica patinando nessa esteira, né? Na culpa, na culpa, na culpa, na culpa, na culpa, na culpa, e não chega em lugar nenhum. A culpa não te leva a lugar nenhum, ela não te ajuda em nada. Ela só te faz se sentir mal. Sobre você mesmo, sobre não aproveitar a vida, sobre você fora da felicidade. Te culpando, te martirizando, te trazendo infelicidade, dizendo que você vai errar de novo, de novo, de novo. Agora, quem que pode manifestar a perfeição na Terra? Ninguém. Nenhum ser humano é capaz de manifestar a perfeição na Terra. Percebe que a culpa é uma armadilha do nosso ego? Você sempre vai errar. Sempre. Enquanto ser humano, você erra para evoluir, aprender e crescer. Claro, hoje você não vai fazer a estupidez que você fazia 5 anos atrás. Daqui a 5 anos, você não vai fazer as estupidezes que você faz hoje. E assim você tá evoluindo. Agora, presta atenção, que coisa mais divina e mais maravilhosa. Para você se arrepender de algo que você tenha feito, você precisa ter saído da consciência que você tinha. Existe aí uma presença divina, uma sabedoria, uma consciência maior, né? Que permite que você saia desse sentimento de culpa. Não foi o Criador, não foi Deus que te deixou a culpa. A culpa é um lixo que você precisa jogar fora. Ela vem um arrependimento, e o arrependimento é mais profundo do que a culpa, porque te move aí além, te transforma. Então, para que eu sinta culpa e arrependimento, eu preciso ter uma consciência diferente daquela consciência que cometeu o erro. Aquela consciência que traiu, que roubou, que mentiu, que fez a escolha errada, que falou algo que não deveria ter dito, ou que não falou e deveria ter falado. Isso gera uma culpa, mas para que eu perceba e sinta culpa e arrependimento, eu preciso sair dessa consciência e vir para essa consciência. Então, para eu me arrepender, eu preciso ter saído da consciência que eu tinha. E existe aí uma presença divina, existe aí uma sabedoria superior que te tirou daquela consciência de que errou e te trouxe a consciência de que não é esse o caminho. E olha que coisa mais linda! Como tudo é perfeito. Porque o que importa é a direção que você escolhe. Você escolhe se culpar e ficar onde está, ou você escolhe resolver e evoluir? É você que escolhe. O que importa é a direção. Não importa quantas vezes você errou. Porque é uma lei universal não julgar. Ninguém vai te julgar pelas vezes que você errou. Mas você vai ser julgado pela intenção dos seus atos. Se culpar ou evoluir? Essa é a sua escolha. O que tem de errado com você? Que você vive se auto-enganando, julgando os outros, se julgando. Então eu preciso olhar para mim e entender que a culpa apenas vai me manter onde eu estou ou numa realidade pior. Porque lembra, 30 Hz. Eu tô emanando 30 Hz, eu vou receber 30 Hz de volta. O que vibra no 30 Hz? Caos, dívida, problema, traição, roubo, assalto, sequestro, doença. Se eu estou vibrando na culpa, eu estou convidando mais disso para entrar. Então, se eu vibro na culpa e me mantenho ali, é como se eu estivesse errando, batendo a cabeça na parede. Qual é o sentido de permanecer batendo a cabeça na parede? Quem é a pessoa que pode mudar minha vida? Apenas eu. Apenas eu mudo a minha realidade. Ninguém tem o poder de criar a realidade para mim. Então a punição pelo erro não ajuda no desenvolvimento da consciência.
ela apenas vai me causar mais medo. Lembra da visão de mundo que eu vou ter? De que Deus é um ser vingativo, de que eu vivo num mundo competitivo e maldoso, né? De que eu sou julgada, e aí eu vou sentir mais culpa. Lembra? Isso não ajuda em nada. Então, para eu eliminar minha culpa, eu tenho que entender que eu sou um ser sagrado. Eu sou parte desse todo. A minha mente é sagrada. Eu sou um ser iluminado por essência. Então eu acesso níveis de consciência superiores, muito mais sutis, né? E de repente eu tô lá na minha trajetória, autoconhecimento, live, meditação, limpando energia ruim, tô indo belezinha no caminho da expansão. Aí eu olho para trás e falo, por que eu fiz isso? O que eu fiz da minha vida? E aí eu começo a vibrar na culpa. E aí eu me desconecto com a fonte do bem-estar. É isso que eu faço. Eu me desconecto com o campo das infinitas possibilidades que a vida me oferece, porque a vida é maravilhosa, é incrível, e eu fico me conectando a coisas desse tamanho, errinhos pequenos que eu poderia ter corrigido lá atrás. Mas quando eu me arrependo, aí sim eu mudo minha realidade. O arrependimento traz o quê? Como se fosse algo sagrado, no nível de pureza, percebe? De divindade. Eu fiz coisas erradas, fiz algo errado, eu pensei, concluí que aquilo não era benéfico, sim, eu errei, agi errado com a pessoa, agi errado comigo mesmo, falei palavras duras que não devia, me arrependi, sou responsável por isso. Mas não basta sentir culpa e ficar me dando chibatada. O arrependimento é a transformação. Eu me comprometo a corrigir esse erro, me observar. Como que eu respondo ao mundo? Por que eu fiz isso? Como que eu continuo repetindo esse erro? Como que eu posso melhorar e não fazer isso de novo? Então, seres humanos têm essa capacidade incrível de adaptação, de corrigir o erro, de livrar-se dessa agonia de se sentir falho. Porque o ego, ele não quer reconhecer que ele errou, que ele falhou. Mas a gente pode mudar. A gente pode deixar a culpa de lado, né? Limpar o que me impede de acessar a sabedoria perfeita. Para que eu expanda, para que eu cresça e eleve a minha vibração, eu tenho que entrar no fluxo do bem-estar. Enquanto eu estiver na culpa, eu estou na autodestruição. Não tem como acessar a prosperidade e a abundância. Então se observe para você evitar fazer algo que você possa se arrepender. Percebe o poder do silêncio, o poder da sabedoria, o poder de estar no seu lugar e no presente, e não no passado e nem no futuro. Isso é sabedoria. Isso te traz a possibilidade de acessar essa sabedoria perfeita, essa consciência una, né? Porque esse klessas, esse obstáculo que atrapalha a sua prática, o arrependimento traz essa limpeza, essa transmutação de energia. Percebe? Então, para isso, eu preciso estar no presente. Lembrar que o que foi, foi. As escolhas que eu fiz no passado, mesmo que não tenha sido as que hoje eu considero que seriam as melhores para mim, foram as que eu tinha consciência de fazer naquela situação. E hoje, eu tenho uma consciência diferente. Uma consciência mais evoluída e expandida que percebe aquele erro. E ok, houve uma cura, houve um aprendizado. E daqui, eu sigo. Evitando esse erro, evitando esse equívoco, evitando novamente cometer isso, pulando esse obstáculo, passando de série. E é isso de benevolente que existe nessa situação. Agora o que foi, foi. Foi, passou. Não tem como eu ficar voltando atrás. Até porque se eu ficar voltando atrás em algo que já aconteceu, eu estou recriando isso para o meu presente. Então, não me ajuda em nada. Certo? Dúvidas, gente? Vamos fazer uma técnica guiada agora. Dá um ok aí pra mim. Pra gente trabalhar o sentimento de arrependimento. Então, pensa aí com você uma situação que você sente culpa, uma situação que você sente arrependimento, algo que você tenha feito que você mesmo se culpa, se recrimina, não concorda, e que você queira se livrar desse sentimento. Pensa aí.
Pensa em algo que você sente culpa, que você sente arrependimento, que você queira se livrar. Vamos lá? Então mentaliza e fecha seus olhos. Mentaliza algo que você tenha feito, tenha dito, tinha pensado ou sentido que te culpa. Ou pensa em algo que você deveria ter feito e não fez, deveria ter dito e não falou, deveria ter resolvido e não resolveu e sente culpa. Entra em contato com esse sentimento de culpa e você vai repetir o que eu vou dizer aí pra você, certo? Então respira profundamente, vem pro presente, apenas o agora você tem. E você tem a oportunidade de transmutar essa energia. Então você vai repetir comigo. Todo karma prejudicial alguma vez cometido por mim, desde tempos imemoriáveis, devido à minha ganância, devido à minha raiva, devido à minha ignorância, nascidos no meu corpo, na minha boca e na minha mente, agora de tudo eu me arrependo. Mais uma vez. Todo karma prejudicial alguma vez cometido por mim desde tempos imemoriáveis, devido à minha ignorância, à minha raiva, à minha ganância, nascidas do meu corpo, da minha boca e da minha mente, agora de tudo eu me arrependo. Consciência, sentimento de culpa que sinto por. Diga mentalmente qual é o sentimento de culpa. Consciência, sentimento de culpa que sinto por. Está cancelado, cancelado, cancelado. Coloca autoridade. Consciência, sentimento de culpa que sinto por. Está cancelado, cancelado, cancelado. Eu sou luz, eu sou amor, eu sou paz, eu sou evolução. Eu me aceito, eu me perdoo, eu me acolho, eu sou grato. Última rodada completa. Respira fundo e repete mentalmente. Todo karma prejudicial alguma vez cometido por mim desde tempos imemoráveis, devido à minha ganância, à minha raiva, à minha ignorância, nascidas do meu corpo, da minha boca e da minha mente, agora de tudo eu me arrependo. Consciência, sentimento de culpa que sinto por. Está cancelado, cancelado, cancelado. Eu sou luz. Eu sou amor. Eu sou paz. Eu sou evolução. Eu me aceito. Eu me perdoo. Eu me acolho. Eu sou grato. Muito bem! E aí, gente? Esse primeiro parágrafo aqui é um pensamento tirado dos classes de Buda, né? Muito bonito, né?
Então é você se limpando, né? De tudo que você se arrepende, de tudo que você tenha feito, de todo o karma prejudicial que você possa ter causado em todos os tempos da sua vida, devido à sua raiva, à sua ganância, à sua ignorância, que tem a vida do seu corpo, de todas as dimensões, da sua boca ou da sua mente. Agora você se arrepende e você cancela. Cancela, cancela, cancela. Esse é um decreto que você deu para o seu consciente. Consciência, sentimento de culpa que sinto por, está cancelado, 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 né? Eu sou luz, eu sou amor, eu sou paz, eu sou evolução. E aí você fecha com Ho'oponopono, eu me aceito, eu me perdoo, eu me acolho, eu sou grato. Certo? E isso você pode fazer sempre que vier esse sentimento de culpa, né? Gratidão. Você pode fazer sempre que vier esse sentimento de culpa, saindo dessa energia negativa, né? Que cocria mais caos para sua vida, né? Porque seu objetivo qual é? Olhar para a vida dos sonhos. O seu objetivo é focar no que você quer, no que você deseja, na sua vida próspera, na sua vida abundante, né? É para lá que você olha. Não é para os seus erros. Os seus erros você só olha para você corrigir, curar e evoluir. O resto você vai olhar para a vida que você tanto deseja, certo? Amor e luz. Amanhã temos live falando sobre medo. Um sentimento que também paralisa, uma emoção tóxica que te leva bem longe da vida que você quer. Então eu te vejo aqui amanhã pra gente conversar sobre medo, amor e luz. Uma linda tarde pra você. Tchau, tchau.